Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, pela vida, Pai, pela saúde, Pai. Mais uma oportunidade de estar aqui na Tua casa, Pai, para louvar e agradecer Teu santo nome, Pai. Nós devemos dedicar o nosso louvor a Ti, ó Pai, esse culto a Ti, ó Pai, que nós possamos estar fazendo com amor, com dedicação, ó Pai, porque a obra não é para nós, é para Ti, ó Pai.
Muito obrigada por cada um que pode estar aqui, o que não pode estar, Senhor, sabe o motivo de cada um, ó Pai. Que na outra oportunidade possa estar conosco para louvar a grande santo nome, Pai. Muito obrigada por esse culto, Pai, que está sendo realizado, Pai, que nós possamos estar sempre dispostos a ouvir a voz do Senhor, Pai, que o Senhor queira falar conosco nesse dia, Pai. Muito obrigada por tudo, pela minha vida, pela minha família, Pai, por tudo que o Senhor nos dá, Pai, pelas bênçãos, ricas bênçãos derramadas, chuva de bênçãos em nossa vida, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmão. Em continuidade, vamos estar cantando o hino de número 190. 190 do Cantai Todos os Povos. Salmos 37, versículo 1 a 7. Aqueles que puderem se colocar de pé, vamos estar lendo o versículo. Eu vou ler o primeiro versículo e a igreja vai responder com o segundo e assim por diante, até o versículo 7. Salmo 37, versículo 1 a 7. Todos acharam, amém? Amém. Não te indignei por causa dos malfeitores, nem tenho inveja do que praticam a iniquidade. Pois eles em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia neles e o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia.
Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Amém? Vamos estar fazendo uma oração de intercessão. Eu passo para o meu avô estar fazendo essa oração de intercessão. Senhor Deus, Teu Pai, mais uma vez agradecido que somos por este dia, Senhor, aqui na escola dominical bonita, aprendendo a Tua palavra, Senhor. E agora, no finalizar desse dia, nós estamos mais uma vez unidos aqui para louvar, glorificar e bendizer o Teu santo nome. Abençoa todos que aqui chegaram, nós possamos estar com nossos corações abertos e os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Nós possamos estar aprendendo mais de Ti para praticar enquanto vivemos aqui na face da terra. Abençoe o teatro de culto, que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, mesmo sendo de lábios impuros, o Senhor possa estar aperfeiçoando cada um, para que nós possamos estar aprendendo para um dia nós participar da eternidade, com todo o direito que temos de louvar e glorificar o Teu nome, porque só Tu é o dono da nossa vida, Senhor. Abençoa a dirigente, a Aline, abençoa o pregador que vai dizer a Tua palavra, que desejar possa já estar guardando o seu coração para transmitir o recado que Tu tem preparado para cada um de nós. Fique conosco, fique com aqueles que não puderem vir, onde tiver mão do poder, esteja com essas vidas que possam estar com os mesmos objetivos, buscando a Ti em espírito e verdade. Fique conosco, não perdoe nosso pecado, em nome de Cristo Jesus, sempre. Amém. Agora eu passo a oportunidade para o coral infantil e na sequência mensageiro da fé. Coral infantil e na sequência mensageiro da fé. Meu Deus é bom.
1, versículo 4, que diz assim: Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgamento. Vamos estar fazendo uma oração de confissão de pecado, por perdão. Vamos ficar alguns minutos sem baixar nossa cabeça, em silêncio, e a Vitória fará essa oração nesse momento. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por este dia, Pai, por essa noite, Pai, por estarmos aqui reunidos, Pai, para engrandecer o Teu nome, Pai. Senhor, eu te pedindo perdão, Pai, perdão pelas vezes de falar, Pai, nos falar, das atitudes, Senhor, também, Pai. Senhor, que o Espírito Santo, Pai, venha nos dando discernimento, Pai, para fazer aquilo que é bom, Pai, para não entristecer, Pai, o Espírito Santo, Pai, para não apagar o Espírito Santo, Pai, pois não queremos isso, Pai, queremos estarmos perto, Pai, mais perto de Ti, Pai. Peço perdão, Pai, por às vezes agirmos, Pai, conforme não deveríamos, Pai, que possamos, Pai, estar buscando mais, Pai, a Tua palavra, Pai, buscando mais aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e perdão, Pai, pois não merecemos, Pai, nenhuma gota daquele sangue, Pai, que foi derramado pelo Seu Filho Jesus, Pai. Nós venhamos pedindo perdão, Pai, pois somos fracos e pecadores, Pai, e dependemos totalmente de Ti, Pai. Precisamos de Ti totalmente, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Conjunto Ebenezer e na sequência o conjunto ágape. Conjunto Ebenezer e já na sequência o conjunto ágape.
trazer o pão do céu, que passa dia e noite a me guiar. És Deus dos céus, vieste a mim, e a morte em vida fez ganhar. Por todos os meus dias, sem jamais falhar. Ao contemplar a areia branca de maná, percebo tua bondade eterna me abraçar. O teu cuidado permeia cada despertar. Desde amor infinito posso confiar. E vais abrir um mar pra mim, irás trazer o pão do céu. E vais abrir um mar pra mim, irás trazer o pão do céu. Passa dia e noite a me guiar. És Deus dos céus, vieste a mim, e a morte em vida fez ganhar. Por todos os meus dias, sem jamais falhar. Salmo 150, versículo 6 diz assim: todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Passo para a equipe de louvor. Pois o Senhor é altíssimo e tremendo, o grande rei de toda a terra. Deus, Ele reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. O Senhor, Ele é altíssimo. Ele é lindo. E lindo és. Que nós possamos nos derramando aos seus pés. Que nós possamos estar cada dia mais se achegar até o trono do reino de Deus.
possamos estar nos ofertando o nosso viver, a nossa vida, como Jesus, naquela cruz, Ele derramou o seu precioso sangue, que nós possamos também estar nos chegando aos pés de Jesus. Venha, Senhor, minha vida oferecer. Vamos colocar em pé, já cantar esse cântico, porque o Senhor fala aqui só para te adorar, e nós possamos estar adorando o nosso Deus. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. sentir a vontade de estar ao teu lado, Senhor. Que nós possamos a cada dia, Pai, sentir o desejo, Senhor, de estar te buscando em espírito e em verdade, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor, sentir prazer de estar vindo na tua casa para estar louvando e bendizendo o santo nome. Obrigado por esse dia, por uma escola dominical, mas aqui esse culto, ó Pai, que está sendo realizado, esse louvor, ó Pai, que nós possamos estar cada dia mais com esse intuito, ó Pai, de estar te buscando, Senhor, desde as crianças até a mais idade, ó Pai, entregamos nas tuas mãos essas vidas da igreja, Senhor, os enfermos também, nós entregamos nas tuas mãos, ó Pai. Nós vemos que nós estamos passando muitas vezes mais difícil, Senhor,
enfermidades, Senhor, nas vidas das pessoas, mas que o Espírito Santo de Deus vá de encontro às suas vidas, Pai, curando, Senhor, libertando, Pai, e tudo está entregue nas tuas mãos, ó Pai, porque o Senhor conhece a cada vida, cada coração, Pai, conhece cada alma teu, Pai, e entregamos nas tuas mãos, ó Pai, essas vidas, Pai. Obrigado por esse louvor, Senhor, por essa oferta que aqui foi ofertada também, que Deus está abençoando a cada vida, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, o dia de hoje, ó Pai, e também a mensagem que vai estar trazendo nesse momento, ó Pai, que nós possamos, Senhor, estar com nossos ouvidos atentos para estar recebendo, Senhor, aquilo que o Senhor Deus tem falado já no coração da tua irmã, ó Pai. Obrigado por esse ato de trabalho, em nome de Jesus. Amém. Já louvamos, já adoramos a Deus. Chegou a hora que ouvirmos a palavra de Deus. Eu chamo a minha mãe para estar à frente. Ela será a pregadora dessa noite. Peço para o presbítero Gediel fazer uma oração por iluminação da palavra. Senhor Deus, Pai, graças e somos a Deus por mais esse dia, Pai. E nós podemos estar aqui na tua casa, Pai, para render graças a Ti, Pai. Nesse momento, Pai, qual nós vamos ouvir a Tua palavra, a Tua voz, ó Pai. Fala conosco nessa noite, ó Pai, nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós carecemos de Ti, ó Pai, a cada dia na nossa vida, Pai. Usa, ó Pai, a Tua serva, Pai, como vaso, ó Pai. Usa, Deus, os seus lábios, ó Pai, para que ela não venha falar de si mesma, mas sim inspirada por Teu Espírito, ó Pai. Ó Pai, nesse momento, ó Pai, intercedemos pela vida dela, ó Pai, para que o Senhor possa usá-la, Pai, como instrumento vivo em Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por tudo. Fortalece, ó Deus, a nossa fé em Ti. É a nossa oração de adoração. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando nas nossas vidas e no meio de nós. Eu escolhi um texto para meditar com os irmãos nessa noite que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, do 21 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado do barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão e estava junto ao mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: a minha filha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Texto bem conhecido de todos os irmãos, né? Quando nós abrimos as nossas Bíblias e nós nos deparamos com esse texto, eu fiquei a meditar hoje, domingo que vem, como já sabia que a escala seria eu, né? Pela lista que nós tínhamos ali, então, decidido pelo conselho, eu fiquei a pensar nesse texto. E o texto me chamou a atenção, que fala que Jairo, quando ele foi até Jesus, nos fala que ele prostrou aos pés de Jesus e insistentemente lhe suplicou, dizendo: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E foi Jesus com ele. Eu fiquei pensando, irmãos, será que no tempo de Jesus tinha mais enfermos do que nos nossos dias de hoje? Será que no tempo de Jesus se deparava com mais enfermidades, como a palavra de Deus nos relata, que havia muitos enfermos que iam à procura de Jesus, né? Aqueles que foram curados de lepra, aqueles que eram coxo, que tinham a mão requisida, aqueles que eram cegos, aqueles que eram surdos, mudos, muitos tinham. E será que hoje, nos nossos dias, nós não estamos nos deparando com muitas enfermidades? Eu fiquei pensando nisso em casa. E essa semana me chamou a atenção uma reportagem que eu vi, que não me lembro o nome agora da doença que saiu, mas a reportagem dizia
que foi internada uma menina que ela passou pelo psiquiatra e a psiquiatra relatou uma nova doença, não me lembro do nome. E ela precisou ser internada por excesso de tela de telefone. Mas uma nova doença. Por excesso de tela de telefone. A psiquiatra precisou internar essa menina. Mais uma doença surgiu. Aí nós temos que estar tomando muito cuidado com a tela e com aqueles que vivem ao nosso redor e com os nossos filhos que ficam muito na tela do telefone. Que já surgiu mais uma doença por aí contratada pelo psiquiatra. E eu fiquei a pensar, irmãos, será que hoje não está surgindo mais doença? E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Jesus ele fazia muitas curas. E Jesus realizava curas extraordinárias. Porque ele era Jesus. E o poder estava nas suas mãos. E ele tinha todo o poder. E ele podia realizar muitos milagres. E a palavra de Deus nos fala no capítulo 5, onde Jesus então cura o endemoniado Geraseno. E a palavra de Deus nos fala que depois desse grande acontecimento que Jesus havia feito, Jesus então, ele tendo voltado para o barco, para outro lado, afluiu para ele uma grande multidão. E com certeza Jairo já tinha ouvido falar sobre as curas que Jesus já havia realizado. Jairo já podia ter observado as curas que Jesus havia feito, porque Jesus fazia muitas curas, muitos milagres, Jesus realizava. E quando eu olho para o texto, irmãos, eu fico a pensar que a filha de Jairo era apenas uma pré-adolescente. A palavra de Deus nos relata que ela tinha 12 anos. E quando eu olho para o texto, a palavra de Deus nos diz aqui no capítulo, no mesmo versículo que nós estávamos lendo, no capítulo 25, e aconteceu, vou achar aqui que eu dei uma perdida, aqui, no capítulo 41, pois tinha 12 anos. Então Jairo foi até Jesus e falou para Jesus, Jesus, prostrou-se a pés de Jesus, adorou a Jesus e disse, a minha filha está quase morta, a minha filha está muito doente, vem Senhor, e eu sei que se o Senhor apenas colocar as mãos sobre ela, ela vai ser salva, ela viverá. E Jesus foi com ele. E eu fiquei a pensar, irmãos, qual foi a alegria de Jairo a estar ali perto de Jesus, a saber que Jesus ouviu o seu pedido e também que Jesus atendeu ao seu pedido, então Jesus foi com ele. E eu fiquei a pensar que um hino que a mocidade canta que diz, Deus está aqui nesse momento. Quem pode sentir hoje a presença de Jesus? Quem está aqui nessa noite e ainda não pode sentir a presença de Deus? O hino nos fala, Deus está aqui neste momento. Ele é real, a sua presença é real no nosso meio, a sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Jairo estava passando por um grande problema. E ele foi até Jesus para aquele que podia solucionar os seus problemas. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu fico a pensar, Deus estava naquele momento, na hora em que Jairo precisava. E então a palavra de Deus nos relata que grande multidão também seguia Jesus. Grande multidão acompanhava Jesus. Grande multidão estava ali então acompanhando, vendo os milagres, os grandes feitos que Jesus havia fazendo. Então a palavra de Deus nos diz que grande multidão seguia Jesus e cumprindo. Grande multidão seguia Jesus e apertavam Jesus de um lado para o outro, porque a multidão era grande. A multidão era grande. E a palavra de Deus nos diz que a caminho da casa de Jairo, então ali Jesus seguindo, a multidão seguindo,
Tinha uma pessoa, tinha uma mulher que também estava doente há 12 anos. Há 12 anos ela estava doente. E a palavra de Deus nos diz que aquela mulher, ela então estava doente e ela já havia passado pelas mãos de vários médicos e ela já havia gastado tudo que ela tinha. E então, os médicos já tendo despedido tudo quanto ela possuía, ela já havia gastado, não tinha mais nada o que fazer por ela. E ela estava indo de mal a pior. E a palavra de Deus nos fala que aquela mulher sofria há 12 anos de uma hemorragia. E com certeza aquela mulher já estava muito fraca. E com certeza ela já estava passando por uma enfermidade que ela já não tinha forças mais. Porque ela estava ficando muito debilitada. Já havia gastado o que ela tinha, já havia passado pelos médicos e não tinha mais o que fazer para aquela mulher. E então aquela mulher também, com certeza, também já tinha ouvido falar sobre Jesus e sobre os grandes feitos que Jesus fazia. E a palavra de Deus nos diz que então aquela mulher não mediu esforço, ela estava fraca, se ela não tinha força, ela saiu da sua casa, ela entrou no meio da multidão, mesmo que ela achasse que ela não ia poder conseguir chegar até Jesus, ela sabia que Jesus estava ali, ia passar naquele lugar, naquele momento, e aquela era a oportunidade de ela também ser curada. Então ela tirou forças da onde ela não tinha. Ela buscou forças da onde ela não tinha. E ela saiu da sua casa. E ela entrou no meio da multidão. E ela então sabia que se apenas ela tocasse nas vestes de Jesus, na orla de Jesus, ela ficaria curada. Então, sem medir esforços, aquela mulher foi. E a palavra de Deus nos diz que ela então tocou na orla de Jesus. E imediatamente aquela mulher foi curada. Então Jesus parou e disse: alguém me tocou. Eu senti que alguém me tocou. E os discípulos: e quem tocou o Senhor? No meio dessa multidão que nós estamos aqui, um aperto para nós, vamos saber quem que tocou o Senhor. O Senhor falou: eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E quando nós olhamos para o texto, a palavra de Deus nos diz que quando aquela mulher tocou em Jesus, então estancou a hemorragia e sentiu que o seu corpo estava curado. Ela sentiu a cura naquele momento e ela disse: Senhor, foi eu que lhe toquei. Então aquela mulher tremendo, e ela sentindo que ela já havia recebido a cura, ela então, atemorizada e tremendo o que estava acontecendo com ela, ela veio, se prostrou diante de Jesus e declarou toda a verdade. Disse: foi eu, Jesus, que lhe toquei. E eu senti que agora eu estou curada. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse mal. Aquela mulher foi curada, enquanto Jesus estava a caminho da casa de Jairo. E Jairo ali ficou observando tudo. E ele pôde então ver o milagre que aquela mulher havia recebido ali de apenas tocar nas vestes de Jesus. E qual foi a esperança que se ardeu dentro do coração de Jairo, sabendo: o Senhor também vai curar a minha filha. Eu sei que se o Senhor também impor as mãos sobre ela, ela vai curar. Se essa mulher que apenas tocou nas vestes de Jesus foi curada, imagine se Jesus colocar as mãos na minha filha, ela também vai ser curada. Mas a palavra de Deus nos fala que enquanto Jairo estava ali, vendo aquele grande acontecimento, podendo ver de perto Jesus, aquela mulher recebendo o milagre por tocar nas vestes de Jesus. Então a palavra de Deus nos fala que falava ele ainda quando chegaram alguns dos chefes da sinagoga e lhe disseram: a sua filha já morreu. Porque ainda você está incomodando o mestre? Porque ainda você está incomodando Jesus? Ela já morreu.
ela já está morta. Depois de Jairo pedir para Jesus ir visitar a sua filha, impor as mãos sobre ela, ter a certeza que ela viveria, que ela ficaria curada, de ver ali então aquela mulher receber o milagre, apenas por tocar nas vestes de Jesus, ele recebeu uma notícia não muito esperançosa. Ele recebeu uma notícia onde diziam para ele: não incomodes mais Jesus, não tem mais o que fazer, a sua filha já morreu. Eu fiquei pensando, né? Qual foi o pensamento de Jairo, como nós, como seres humanos, foi religado? Ai, Senhor, muitas vezes egoísta, né? Se o Senhor não tivesse parado, já tinha dado tempo de chegar em casa. Mas a palavra de Deus nos diz que, mas Jesus, sem acudir, traz palavras, disse ao chefe, disse a Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Não temas diante da notícia que chegou até você. Crê somente, porque Jairo, quando ele foi até Jesus, ele disse: impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Então ele tinha certeza que Jesus ia realizar um milagre na vida da sua filha e ela viveria. E aqui então, quando Jesus disse: não temas, Jairo, crê somente. Acredita, somente crê. Quantas vezes nós não cremos? E quantas vezes nós pedimos e nós duvidamos? E quantas vezes nós vivenciamos dos milagres e muitas vezes diante das lutas, das circunstâncias, das enfermidades, nós também não tem mais o que fazer. Eu estava escutando uma mensagem onde um pastor dizia que uma mulher estava muito doente. Ela estava muito doente. E o médico falou para ela: até onde estava as nossas mãos, nós fizemos o que podia ser feito por você. Mas tem alguém que pode ainda ajudar você. É um doutor que mora em tal cidade lá. Ele não atende pelo SUS, ele atende só particular. E na área que a senhora está enfrentando a dificuldade, a única opção, eu indico ele que pode te ajudar. E aquela mulher voltou para sua casa, um lugar bem distante, um lugar onde era longe da cidade. E ela dizia: como que eu vou poder pagar um médico para me ajudar? Eles falaram que só tem um médico que pode me ajudar, e esse médico não trabalha pelo SUS, é só no particular e é muito caro. E eu não tenho condições de pagar. E dizia então em seu coração: não temas, crê somente, não temas. E daí dizia que uma noite, bem chuvosa, ela estava na sua casa, e já deitada, né? E então ela escutou uma batida na porta. E quando ela se levantou para abrir a porta, era um homem que disse para ela: eu vim de tão longe. E está chovendo muito. E o meu carro atolou perto daqui. E eu não consigo falar com ninguém, não conheço ninguém, né? Então eu apenas quero pedir para que a senhora me dê um pouso para mim dormir, né? E amanhã eu vejo o que eu faço para me desatolar o carro e sair daqui. Então ela deu um pouso para aquele homem. E pela manhã ele agradeceu pelo pouso e disse: como que eu posso pagar? E ela falou assim: você não pode pagar. Mas por quê? Porque eu estou muito doente. E eu já fui desenganada. E me disseram que apenas tem um médico. Que ele mora lá longe. Ele não trabalha pelo SUS. Ele só atende no particular. E eu não tenho condições de pagar. E daí ele dizia: como que é o nome do médico? E ela falava: vou falar outro nome, não o mesmo. Fernando. E o sobrenome? Ela dizia: sou eu mesmo.
Você acredita que sou eu? E aquela moça ficou sem saber e dizia no seu coração apenas essa palavra: não temas, crê somente. Então ele dizia: se sou eu que posso te ajudar, então eu vou te ajudar. Eu vou fazer o tratamento na senhora sem cobrar nada. Olha, irmãos, como Deus prepara tudo. Olha como Deus faz tudo. Igual o hino que as crianças cantavam aqui, eu fiquei pensando: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Contente eu vou, feliz estou, porque Deus é bom para mim. Supre as nossas necessidades, atende às nossas orações, mesmo quando nós achamos que Deus não está ouvindo. Prepara, nada é em vão, nada é do acaso, tudo está dentro dos planos de Deus. A caminho da casa de Jairo, dentro dos planos de Jesus, tinha que acontecer aquilo, tinha que aquela mulher parar Jesus. Tinha que acontecer aquele momento em que Jairo recebeu uma notícia: não incomodes mais Jesus, não tem mais o que fazer, a sua filha já morreu, não incomodes mais. E eu quero dizer nessa noite, irmãos, que Jesus quer sim que nós o incomodamos com as nossas orações, com as nossas petições, com as nossas súplicas. Porque Jesus disse: ó, tudo que você pedir em meu nome, crendo, você vai receber. E foi o que Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Nós temos que crer, nós temos que acreditar que Jesus tudo pode, Jesus tudo faz. Mas a palavra de Deus nos diz que, contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão a Pedro e os irmãos Tiago e João. A multidão era grande que acompanhava Jesus. E Jesus então não permitiu: agora comigo na casa de Jairo vai só Pedro, Tiago e João. E a palavra de Deus nos fala que então quando eles chegaram na casa de Jairo, eles viram alvoroço. Olhando para o nosso olhar humano, natural, normal, muitos estavam chorando, muitos estavam ali se pranteando. Normal quando acontece isso dentro da nossa casa. Normal quando a morte chega dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, nós chorarmos. Isso é normal. E isso que estava acontecendo na casa de Jairo, então a palavra de Deus diz que estava um alvoroço muito grande, e choravam e todos se pranteavam muito. E Jesus então, e ao entrar, disse: por que estáis esse alvoroço? E por que é que vocês estão chorando? A criança não está morta, a criança dorme. E riram de Jesus. O quê? Você vai falar para nós que nós não sabemos quando alguém está morto? Riram de Jesus. Imagine você estar chorando, se lamentando, pranteando, e logo dá aquela risada. Riram do Mestre, riram de Jesus. E Jesus então tomou apenas Jairo, a sua esposa, e os que foram com ele, e entrou aonde estavam a menina. Duvidaram, riram de Jesus. Jesus fez um milagre ali na rua onde todos puderam ver. Jesus fazia milagre no meio das pessoas e também fazia milagre particular. Seu ministério, também fazia particular. Então Jesus ali em particular não deixou que aquela multidão que muitas vezes riram ou duvidaram de Jesus pudesse então de imediato contemplar aquele milagre. Depois sim, mas naquele momento não. Então a palavra de Deus nos diz que entrou então Jairo, a sua esposa, e os que foram com ele, e tomando pela mão disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou expressamente que a ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Aqueles que riram poderão ver a menina então ali.
comendo e se alimentando. Nós tiramos lições para a nossa vida, irmãos, desse texto. E lições que vêm nos edificar e nos fortalecer na nossa caminhada cristã. E a lição que eu tiro desse texto e deixo para nós como igreja nessa noite é que em tempos difíceis, como Jairo viveu, como Jairo enfrentou, nós também vivemos e nós também enfrentamos. E a palavra de Deus quer nos ensinar que a fé de Jairo levou ele a buscar a Jesus, mesmo diante da morte, mesmo com medo de que sua filha fosse morrer, mostrando que devemos nós também buscar a Jesus nas piores circunstâncias que nós estejamos enfrentando. Nas piores circunstâncias, nós também temos que buscar a Jesus. Então esse texto deixa de lição para nós que nós temos que também ter fé em tempos difíceis. E a segunda lição que esse texto vem me ensinar e que eu deixo para os irmãos é que nós temos que ter a plena confiança nos planos de Deus. Nós temos que ter plena confiança nos planos de Deus. Na terça eu dizia aqui, quando nós confiamos, nós entregamos. Quando nós confiamos, nós descansamos. Então nós temos que ter a plena confiança nos planos de Deus. Aquela mulher surgiu ali no caminho, porque já era planos de Deus. E já era planos de Deus todo aquele acontecido até chegar na casa de Jairo e até a sua filha ser curada. Então a lição que eu tiro desse texto para nós como igreja é que nós temos que ter fé em tempos difíceis e que nós temos que ter a plena confiança nos planos de Deus. Os planos de Deus são maiores, bem maiores do que os meus. Os planos de Deus são maiores, bem maiores do que os nossos. E eu me lembro, até dizia, quando eu estava pregando ali no Lanjavino, que quando nós seguimos ali com Jaiane em Sorocaba, quase 15 dias, né? E eu me lembro que o pastor Aparício cedeu o apartamento para que nós descansássemos ali, porque era uma correria, hospital, casa, casa, hospital, casa para descansar, descanso, hospital, e assim nós fiquemos nessa correria. E eu me lembro que quando nós íamos orar à noite, né, toda noite Jaine chorava muito, né, dependendo da circunstância que ela também estava enfrentando, momento difícil, né, todos nós passamos, e a minha oração era assim: Senhor, o Lourenço está lá no hospital, nós estamos aqui, mas o Senhor está lá. O que nós não podemos fazer, o Senhor pode. As nossas mãos estão longe, mas as tuas mãos estão perto. E nessa confiança, irmãos, nós descansamos. E Deus tem feito grandes coisas na nossa vida quando nós confiamos nos planos de Deus, independente das circunstâncias que nós atravessamos. E eu quero deixar para os irmãos nessa noite, então, essa lição: fé em tempos difíceis. Pedir sem duvidar, acreditar, como Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. E a confiança nos planos de Deus. A mensagem não temas, crê somente de Jesus para Jairo demonstra a importância de nós confiarmos em Deus, assim como Jairo confiou em Deus. Mesmo que as circunstâncias muitas das vezes nos pareçam desanimadoras e tudo parece estar perdido, nós temos que confiar e descansar nos planos de Deus. Mais uma lição que eu deixo é o poder transformador. Transformou a morte em vida. O que era doença voltou a ser saúde. E que em Jesus há um novo recomeço. Vida restaurada, e aonde a morte chega, Jesus chega e traz
vida. Que nessa noite nós possamos sair daqui, da casa de Jesus, tendo essa lição. Fé em tempos difíceis, confianças nos planos de Deus e tendo a certeza que nós somos transformados pelo poder de Deus, aonde a morte chega, Jesus chega e traz a vida. Que nós possamos estar vivendo nessa plena confiança e descansando que a nossa vida, que os nossos planos, que os nossos sonhos, os nossos projetos estão nas mãos de Deus e que nada foge do controle da sua mão. A confiança nós temos que ter de estar sempre confiando em Jesus. Quando Tomé duvidou, Jesus, Tomé disse, eu vou acreditar se eu ver. Se eu não ver, eu não acredito. E quando Tomé então pôde ver, tocar em Jesus, Jesus disse, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Hoje nós somos esse bem-aventurado. Nós não estávamos lá quando Jesus fez aqueles grandes milagres. Nós não vimos, mas hoje nós estamos aqui, nós cremos que Ele faz, Ele pode fazer, porque o poder está nas suas mãos. Que Deus abençoe e que Deus continue fortalecendo a vida da sua igreja. Convido a mocidade para estar aqui à frente, para estar cantando então aquele hino que diz, Deus está aqui nesse momento. A sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus e Ele vai ajudar você. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Jesus está conosco. Então, em Jesus, nós somos mais, muito mais que vencedores. E que Deus e o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Amém. Mensageiro da fé. Presença real em meu viver.
nessa noite. E passo a palavra agora à pastora Clarice para estar fazendo encerramento do nosso culto. E assim nós estamos encerrando o culto de louvor a Deus nessa noite. Muito bom, parabéns, foi aprovado. Mensagem excelente que nos traz a reflexão sobre a questão da enfermidade. Algumas vezes nós não pensamos nesse assunto porque a enfermidade ainda não chegou na nossa casa, não chegou nos nossos familiares. Mas quando chega nos nossos familiares, o nosso sofrimento é maior. Essas 2 semanas que nós passamos na casa do Marcelo, com a enfermidade da minha nora, vocês sofreram bastante também, porque estão começando a vida agora, assim, né? As crianças estão pequenas, precisam de uma mãe, e a Bíblia está abalada por essa razão. Hoje ela passou o dia inteiro com dor no corpo inteiro. Né? Então, mas o texto que foi lido e meditado nos faz refletir ainda mais essa questão da enfermidade. Se lá com Jesus já tinha muita enfermidade, igual a irmã falou, aqui hoje é muito mais. Qualquer gripe nos derruba, né? Eu dormi esses dias lá, os últimos dias, com o vitro aberto, peguei uma gripe só de tomar o vento da madrugada na cabeça. Então as coisas acontecem, né? O Ismael está ali com a gripe forte, foi para ontem, né? E hoje esteve de manhã dizendo que estava melhorando. Mas as coisas são assim mesmo, né? Mas nós queremos pedir e entender que a igreja deve ser a igreja curadora. Jesus está aqui para curar todas as nossas enfermidades. Isso não podemos perder também no foco da nossa fé. Crer que Jesus está presente e Ele curará as nossas dores, livrará as nossas vidas dessas enfermidades. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, irmã. Uma vez convidamos ela para pregar lá no alumínio. Falei, essa menina tem poder. Essa tem força. Vamos orar. Mas eu queria hoje fazer uma oração diferente. Chamar algumas irmãs aqui na frente, que estão doentes, né? Outras que não estão, mas que querem agradecer a Deus. A Cacilda e a irmã dela, né? Também a nossa irmã... Eu confundo o nome dele, que é o nome da sua avó lá. Como que é? Não, a Lília também, a Lília. A Lília. Hã? Como que é? Eu misturo o nome dela com a Guilhermina, que é só a Carmelina. A Lília, ela foi arrumar a cozinha esse dia e derramou água quente na barriga e calaram a barriga muito. Falei, por que não foi um bom mental? A roupa uma cozinha que é mental de plástico ainda. Vem cá, vamos ficar olhando para vocês. Né? Yolanda também, tem cá, Yolanda também. Todos que estiverem com algum problema na vida, né? Venham aqui na frente. Né? A Neide, vem cá, Neide. Vamos orando. A igreja deve ser esse lugar da cura física, da cura emocional. Vamos estar orando. Eu no seu lugar aí, né? Você está doendo, óbvio. O duro é se cair as duas. Vamos colocar em pé. Vamos impor as mãos ao lado das irmãs, em direção às irmãs. Senhor Deus, nosso Pai Celestial. A mensagem da Tua Palavra nos comoveu, Senhor, e nos fez sentir a necessidade, ó Pai, necessidade que temos de apresentar no Teu altar os doentes dessa igreja, Pai.
aquelas que não estão aqui, o Aquiles, o Ismael, o Caioci, a Diva, a Elaine, minha nora, que está lá no hospital, as necessidades que eles estão passando. Mas essas que estão aqui, Senhor, queremos colocar todos aqueles que estão sentindo alguma enfermidade, algum problema na sua estrutura física, emocional, sentimental, para que elas possam também, Senhor, entendendo da palavra, entendendo que Jesus está aqui e Ele não atrasa nunca, Ele sempre chega no horário certo para fazer um milagre. Nós colocamos todos nas suas mãos, pedindo que o Senhor possa ter chegado aqui para fazer milagres nas nossas vidas, ó Pai. Milagres na vida daqueles que sofrem, milagres naqueles que padecem, milagres nesta igreja. Que nós possamos despertar, depois da mensagem, da palavra, despertar para sermos de fato a igreja curadora, a igreja que transmite do teu grande amor a cura para os enfermos, ó Pai. Confiamos, cremos que está presente conosco, cremos que operará milagres na vida desses que estão doentes, ó Pai. Curará e sarará nossas almas, livrará todos nós do mal, ó Pai. Cuida, Senhor, e que nós podemos nessa noite aqui estarmos preparados para receber o milagre. Não desconfiar, mas confiar em Jesus. Jesus que é o Senhor de todos nós, Jesus que é o Senhor desta igreja e da nossa vida, Jesus que morreu para preparar lugar para nós no seu reino, e portanto nós colocamos nas suas mãos e pedimos cura, Senhor, cura as enfermidades de todos nós, ó Pai, para que nós poderemos fortes, fortalecidos, trabalhar mais na tua causa, a causa do teu reino e da tua igreja, que nós possamos estar sarados nessa noite, ó Pai. Dá para nós, para todos nós, da tua paz e cura as nossas vidas. Cura, Senhor Deus, as enfermidades que nos atrapalham e opera grandes milagres como operastes na sua caminhada, Pai, aqui nesta terra. Dá-nos também, Senhor Deus, a graça e da tua misericórdia, as possibilidades de ouvir sempre a tua palavra e crer nela cada vez mais. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E oramos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dá hoje, perdoa nossas vidas, assim como nós perdoamos os nossos perdoadores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Santo Espírito estejam com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Amém.